O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, assume hoje o cargo em Brasília às 5 horas da tarde. Ele assume, inclusive, um dos principais ministérios do governo federal. O desafio é resgatar a confiança no crescimento do país. Mas para os especialistas, principalmente os economistas, será que essa mudança pode realmente surtir efeito na economia brasileira, estagnada durante o ano de 2015? É para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o economista, professor Antônio Berto de Oliveira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia. Queria inicialmente que o senhor explicasse para a gente o porquê da mudança. Por que Joaquim Levy deixou de ser ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento vai se tornar hoje o ministro da Fazenda? O principal foco porque o ministro Levy saiu, digamos assim, foi pelo não entendimento com a presidente da República e com as forças políticas do partido que dá sustentação maior para o presidente. Logicamente, as posições do ministro Levy são posições técnicas, né, que levaria a uma reforma fiscal, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, e isso são remédios que podem trazer alguns impactos para a sociedade como um todo, mas são impactos positivos para o mercado internacional, para o mercado nacional, em síntese para o setor produtivo, faria com que a economia voltasse a ter dinamicidade em termos de crescimento. Joaquim Levy vinha dizendo que era preciso fazer, inclusive, para se garantir o ajuste fiscal, cortes no programa Bolsa Família, que é uma das matrizes, uma das principais bandeiras do governo petista. Por sua vez, os petistas vinham dizendo que precisaríamos ter no Brasil um ministro da Fazenda que dialogasse não só com empresários, mas também com a classe trabalhadora. Como é que o senhor vê essas duas falas do ex-ministro agora, Joaquim Levy, e também dos petistas? Alguma coisa interessante. Se nós buscássemos uma retórica dos 4 últimos ministros da Fazenda, vamos pegar o Armindo Fraga, qual que era a posição dele, um ministro extremamente técnico, conhecedor do setor. Antônio Palocci, um ministro totalmente político, né, um médico, por sinal, não tinha um domínio, mas tinha uma equipe por trás que daria sustentação. Guido Mantega, fez algumas características, um técnico excelente, mas dominado pela presidente da República, colocou o Brasil fora dos trilhos. E agora o ministro Levy, com uma determinada posição técnica, é um doutor com pós-graduação e doutorado nos Estados Unidos, com total conhecimento técnico, e percebeu que tinha que se fazer alguns ajustes na economia, como todos nós clamamos. O Brasil tem que fazer um dever de casa. Qual que é o dever de casa? As reformas estruturais na conjuntura e na economia, ou seja, fazer a reforma fiscal, reforma tributária, reforma da Previdência, criar pontos e gerar um superávit no orçamento. Realmente nós nunca vimos na colocação da economia brasileira, nunca vimos não, presenciamos esse ano, onde você teve um orçamento negativo. Isso é péssimo para um cenário de análise de uma conjuntura econômica. O cenário internacional não via isso com bons olhos, internamente os empresários ou o setor produtivo também não assimilou essa posição de orçamento negativo, e o principal ponto da saída do ministro Levy foi a discordância, ou seja, a presidente da República passou por cima das posições dele sobre o superávit primário, ou seja, ele estava batendo uma técnica de 0,7, ela fez arbitrariamente uma superávit de 0,5. Então, a hora que ele tomou essa atitude, passou totalmente por cima das decisões técnicas do ministro, ou seja, de um doutor que entende de economia. Para o mercado, o que representava Joaquim Levy e o que representa agora Nelson Barbosa? Ambos, tinham uma determinada desconfiança do mercado. Já visto que o dólar criou uma determinada concepção de a taxa de câmbio nós não conseguimos controlar, a inflação também disparou-se, mas o Levy já tinha uma condição de um técnico voltado para reformas estruturais. O ministro Barbosa, apesar dele ser da equipe, ele já vem da equipe há algum tempo, é de confiança da presidente, é de confiança do setor político, mas o mercado tem receio. A principal conotação dele hoje é restabelecer a confiança das agências de crédito. Ou seja, nós estamos numa situação bastante deplorável hoje em função da credibilidade nacional. Haja visto que perdemos a posição no IDH, perdemos a posição, a inflação está alta, o desemprego está alto, mas em cima dessa concepção, qual é? O investidor internacional, como que ele está vendo o Brasil? Já visto que na sexta-feira a taxa de câmbio houve uma movimentação contra a economia brasileira, o mercado se retraiu,
E hoje se espera, por mais que o ministro vai tentar fazer hoje uma conferência, teleconferência, chamando os empresários, chamando o setor produtivo, chamando o setor financeiro para conversar, ainda é uma incógnita qual vai ser a sua posição. É exemplo do que está acontecendo no governo federal. A gente vê governos estaduais, vou citar o caso do Rio de Janeiro, com dificuldades nas suas contas públicas, prefeituras aqui em Mato Grosso, o próprio governo do estado aqui, quando o governador Pedro Táxi assumiu, fez um rearranjo na administração pública. O que está acontecendo no Brasil em termos de gestão? Por que parece que a gente trabalhava com números falsos, fora da realidade, e agora os gestores públicos estão mais preocupados com isso? Na realidade, no caso, o Brasil vem de uma característica, e essa característica é uma carência de planejamento. Nós não temos planejamento. Se nós buscarmos um pouquinho, voltar ao tempo, nos anos 70, nós fizemos lá no regime militar o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, depois nós viemos com ações desenvolvimentistas, que pudesse caracterizar um rumo para se crescer a economia nacional, ou seja, ocupar os espaços vazios. E nesses últimos governos, qual foi o último plano que nós tivemos em termos de desenvolvimento? Nós não tivemos essa conjuntura. Então, os governantes têm assumido sem um plano estratégico. O governo federal não tem um plano estratégico, então ele fica como se fosse um carregador de formigas, onde você coloca um obstáculo e todos começam a andar em direções opostas. E essas direções opostas levam a esse processo de desconfiança, de insatisfação. E hoje, na minha concepção, o grande problema brasileiro, nós estamos em crise, sim, mas eu não vejo uma crise econômica, eu vejo uma crise política, uma crise institucional, uma crise de credibilidade, aonde o judiciário tem uma determinada posição, o legislativo tem uma outra posição e o executivo tem outra posição. Nós não conseguimos ter uma identidade. Hoje o Brasil está sem identidade. Essa crise, na minha concepção, não é uma crise econômica. Já visto que a imprensa divulgou no final de semana, vamos em São Paulo, vamos ver as compras, vamos ver o mercado, como ele está se posicionando. O mercado está andando, porque o dinheiro existe. Ele está tendo uma posição normal, agora a crise de credibilidade dos poderes constituídos, isso está enfraquecendo demais a sociedade brasileira. Obrigado.